Paz do Senhor, pessoal! Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, gostaria de compartilhar com você a respeito de um discípulo de Jesus, uma mensagem para o teu coração. Nós hoje vamos estudar a respeito de Pedro, um discípulo chamado pelo Senhor, um discípulo que fala antes de pensar. Um discípulo que é curioso por natureza, um discípulo que promete e não cumpre, um discípulo que se parece com a gente, um discípulo que fica envergonhado, mas ao mesmo tempo é restaurado por Jesus. E é diante disso que eu gostaria de compartilhar com vocês lições especiais sobre a vida de Pedro, em nome do Senhor, para edificar a tua espiritualidade para a glória de Deus. A primeira lição que nós aprendemos sobre Pedro é a lição de conhecer quem é esse homem chamado Pedro. A Bíblia faz questão de dizer que o nome do seu pai era João, um pescador profissional de Betsaida. A Bíblia também faz questão de dizer que ele morava em Cafarnaum. Era casado. Ele possuía o seu nome original, conhecido como Simão. E esse nome original, Simão, trazia a ideia da sua antiga natureza. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus substitui seu nome agora, apelida ele, para o nome de Pedro, Petros, pequena pedra, ou fragmento de rocha. E é fantástico o que Jesus faz com esse homem que é vulnerável, esse homem que tem dificuldades, esse homem que é curioso, esse homem que parece com a gente. Jesus realizou uma grande obra na vida de Pedro. E ele também continua realizando em nossas vidas, porque nós também somos discípulos de Jesus. Ele chamou Pedro diante das suas dificuldades, conhecendo as suas fraquezas. E ele também pode te chamar para a glória de Deus, conhecendo as suas dificuldades e também as tuas fraquezas. A segunda lição que eu quero destacar para você a respeito da vida desse homem, chamado Pedro, é uma lição muito interessante. É a respeito do seu chamado. Pedro é um homem que aceita o chamado de Jesus, de acordo com as Escrituras, com as páginas do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. Pedro aceita o chamado de Jesus e é fantástico entender sobre isso. Pedro era um pescador profissional e quando ele aceita o chamado de Jesus, a sua vida passa a viver um verdadeiro discipulado. Pedro, então, é aquele discípulo que se envolve com as coisas de Deus. Ele é aquele discípulo que pergunta, mas também é aquele discípulo que é o primeiro a responder. Ele é aquele que está curioso em saber o que as pessoas acham sobre Jesus. E ele traz essa informação para Jesus. Ele é um discípulo que aceita o chamado, mas ao mesmo tempo está envolvido com as coisas de Deus. Conforme as Escrituras, ele é aquele que tem coragem de dizer para Jesus que ele queria andar sobre as águas e ir até Cristo. Isso aqui é fé. Esse é o Pedro da Bíblia. Ele é aquele que está envolvido, ele é aquele que se joga de cabeça, ele é aquele que se envolve com as coisas de Deus. Eu espero que você também seja um Pedro de Jesus, um Pedro que se envolve com as coisas de Deus, um Pedro que sabe das suas dificuldades, que conhece as suas fraquezas, mas que ao mesmo tempo acredita em Jesus. Você também pode ser semelhante a Pedro, seguindo Jesus, se envolvendo na obra de Deus. E essa é uma lição muito importante que eu quero compartilhar com você. A terceira lição sobre Pedro também é especial. Pedro é um homem vulnerável. Essa lição é fantástica, porque nós aprendemos que a Bíblia não esconde as fraquezas de Pedro. A Bíblia não mascara quem na realidade é Pedro. E a Bíblia demonstra aqui a profundeza do seu coração. Pedro é um homem vulnerável, é um homem que fracassa na sua fé, mas é um homem que está com Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 32 a seguir, você vai perceber que Pedro estava na mira de Satanás, na mira do inimigo. O inimigo conhecia as suas fraquezas, conhecia também as suas vulnerabilidades, mas Jesus estava protegendo Pedro. Nós também estamos sob constante ataque como discípulos de Jesus, mas Jesus nos ajuda.
ele nos protege, como também protegeu a Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 35. Pedro faz questão de prometer a Jesus algo que ele não pode cumprir. Ele diz a Cristo que ele iria com Cristo até a morte, mas nós sabemos pelas Escrituras que ele foge do Calvário. E é interessante como a gente se parece com Pedro nessas situações. Às vezes nós também negamos a Jesus. Mas Mateus capítulo 26, versículo 34, demonstra pra gente que Jesus já sabia que Pedro iria realizar isso. Porém, Jesus conhecia o coração de Pedro e ele sabia muito bem que valia a pena chamar esse homem covarde, esse homem fraco, esse homem falho, como eu e você, para servir na sua obra. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Na hora do período de oração, no período de batalha espiritual, o que Pedro está fazendo? Pedro está vulnerável, está dormindo, roncando, ao invés de buscar o Deus vivo, ao invés de estar com Cristo orando no Getsêmani, ele fracassa na sua fé. Como Pedro se parece com a gente. Ele tem os seus altos e tem os seus picos de queda. Pedro tem as suas dificuldades. Tem uma hora que ele está orando, curioso com Jesus. Ele quer caminhar sobre as águas, mas ele é aquele que fracassa também na sua fé. Às vezes a gente também fracassa como Pedro. Às vezes a gente está desanimado. Às vezes a gente não quer prosseguir. Às vezes a gente não quer orar. Às vezes a gente nega também a Jesus. E sobre negar a Jesus, nós entendemos nas Escrituras que Pedro nega Jesus por 3 vezes. E diante disso, eu queria demonstrar para você a 4ª lição. A lição da vida desse homem. A vida de Pedro é especial. E essa lição destaca para a gente que Pedro nega Jesus por 3 vezes. A primeira vez que Pedro nega Jesus está em Lucas 22, 54 e 55. Quando Pedro nega Jesus diante dos escarnecedores. Ele nega diante daqueles que estão escarnecendo a Cristo. Mateus 26, 69 e 70 diz que Pedro nega Jesus abertamente. Ele nega o seu chamado para o apostolado. Ele se desvia da fé. Ele nega que serviu a Jesus. Ele nega a Cristo. A segunda vez que Pedro nega Jesus, ele nega Jesus diante de um juramento. Ele faz questão de mentir, jurando que não conhecia a Cristo. Ele faz um juramento sobre a mentira. Ele faz um juramento sobre as coisas que não agradam a Deus, negando a Jesus. Ele jura nos braços do Pai diante de uma mentira. Ele jura perante Deus que não conhece a Cristo diante de uma verdadeira negação. Às vezes a gente também age assim. A gente nega Jesus diante dos escarnecedores. A gente jura que não conhece Cristo, jura que não conhece as coisas de Deus, como a gente se parece com Pedro. A terceira vez que Pedro nega Cristo está em Mateus capítulo 26, versículos 73 e 74. Ele nega Jesus quando todos estavam reconhecendo que ele se parecia com Cristo, que ele falava como os discípulos de Jesus. Ele nega Jesus agora diante de uma multidão. E às vezes nós nos comportamos assim. Nós negamos a Jesus diante do mundo, para que todas as pessoas saibam que nós estamos negando a Cristo. Mateus 26, 74 e 75 foi preciso o galo cantar 3 vezes para Pedro se recordar da mensagem de Jesus. Às vezes é necessário acontecer coisas na nossa vida, como aconteceu na vida de Pedro, para ele se recordar da sua fé, para ele se recordar daquilo que ele fazia. Gente, como a gente se parece com Pedro. Pedro tem um chamado, Pedro é um homem que se torna nova criatura. Pedro abraça esse chamado, mas Pedro também tem fraquezas, e a gente também tem fraquezas. Pedro nega Jesus, Pedro abandona a sua fé, Pedro abandona o seu chamado. E a 5ª e última lição que eu gostaria de compartilhar com você sobre a vida de Pedro, não é um ato de Pedro, mas é um ato agora de Jesus sobre Pedro. Isso é fantástico para a gente fechar a nossa mensagem de hoje. Pedro, um homem restaurado por Jesus. João capítulo 21, versículo 1 ao 19. A Bíblia faz questão de dizer que quando Jesus ressuscita, ele se preocupa com Pedro. Ele manda chamar a Pedro. E junto ao mar da Galileia,
Jesus tem um encontro agora cara a cara com Pedro. Aquele discípulo que foi chamado por ele, aquele discípulo que ele conhecia as fraquezas, aquele discípulo que negou ele 3 vezes. Jesus agora está olhando para Pedro. Cara a cara, gente. Pedro está tendo encontro com Jesus. Pedro fraco, quebrantado, Jesus está de olho nele, assim como eu e você. Jesus sempre está de olho em nosso coração. A Bíblia faz questão de mencionar que Jesus tem um encontro agora com Pedro. Jesus chama Pedro para perto. E na mesma quantidade de vezes que Pedro negou a Jesus, que foram 3, por 3 vezes, Cristo agora pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro então responde: amo, Senhor. Jesus então pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro então responde chorando: eu amo, Senhor. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Então Pedro responde abertamente: amo, Senhor, no sentido de amor ágape, primeiro amor. E você entende que Pedro agora é restaurado por Jesus. E aqui nós aprendemos a última lição. O olhar de Jesus para a gente, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas falhas, é sempre um olhar de ternura. E sabe o que Jesus faz depois da gente ter negado a Ele ter nos perdoado? Ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, continua fazendo a obra. Ao invés de você abandonar o chamado Pedro de Deus, volte para o lugar de onde você saiu. Volte para o lugar de onde eu te confiei. Pedro é um discípulo que traz lições especiais para a gente. Pedro é aquele que foi chamado como eu e você. Pedro é aquele que foi transformado por Jesus. Pedro é aquele discípulo que tem fraquezas como eu e você. Parecido com a gente, mas Jesus conhece essas fraquezas. Pedro nega Jesus. Às vezes a gente também nega Jesus. Mas Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, como Ele está te oferecendo agora através dessa mensagem. Aceite essa nova oportunidade de Jesus, porque Ele quer saber se você realmente o ama. E, aceitando, continue fazendo a obra como Pedro. Que Deus em Cristo fale com você. Semana que vem a gente vai trazer para você aqui mais um discípulo de Jesus, para que Deus fale ao teu coração, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.